Boa noite a todos. Então, vamos iniciar nossa reunião, rogando a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos proteja e que intua o palestrante da noite. Hoje nós teremos o tema Lei do Trabalho, feita por Eugênio, que iniciará o estudo logo após a música por Aline. Jesus nos abençoe. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, se me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Louvado seja Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso governador, a sua presença sempre amiga dentre nós, através dos benfeitores espirituais que nos assistem. Estamos aqui para mais um encontro, para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto e buscar, à luz da doutrina espírita, a compreensão para a nossa trajetória na vida terrena
encaminhamento para o plano espiritual, enquanto recebemos essas bênçãos por acréscimo da misericórdia divina, a nos sustentar, a nos auxiliar, a nos direcionar. A paz seja com todos nós, que assim seja. Graças a Deus. Denilson, coloca a apresentação para nós. Só um minutinho, Eugênio, pode começar aqui. Ok, meu amigo. Bom, gente, nós estamos aqui na primeira reunião do mês de maio, né? Que é um mês de muitas datas significativas, e até a própria escolha do nome, segundo a mitologia grega, né? A deusa Maia, a deusa da fertilidade. Então, por isso é um mês dedicado a Maria, é um mês dedicado às mães, enfim, é um mês onde nós temos muitas comemorações a fazer. Dentre elas, né, Denise vai passar aí para nós, dentre elas nós temos algumas datas comemorativas que refletem aí no mês de maio para a gente. Pode passar, dele. Então, nós temos alguma aqui, pode encher na tela aí, Denilson. Dia 20 de maio é dia do pedagogo, dia 15 é o Dia Internacional da Família, o mês de maio é dedicado à atenção pela vida, esse ano focado até as questões da pandemia. Nós temos o Dia do Abraço, o mês de maio é dedicado ao coração, Dia da Literatura também é no dia 1º de maio, como é o Dia do Trabalho. E também nós temos o dia 13, a abolição da escravatura, o Dia da Fraternidade, e 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem, que merece a nossa gratidão pelo trabalho que vem realizando, né, junto a esse momento em que o globo terrestre tanto necessita desses serviços de dedicação, de abnegação, de renúncia e de amor em favor do próximo. Então, representa bem o Dia do Trabalho para todos nós, né? Esse Dia da Enfermagem. E nós teríamos muitas outras datas que é dedicada ao mês de maio, mas eu coloquei algumas significativas nesse foco no Dia do Trabalho e agradecendo aos profissionais da saúde pelo trabalho realizado ao longo dessa pandemia. Bom, podemos passar, Denise. Então, a gente está aqui para falar do Dia do Trabalho. Nós vamos fazer o nosso foco do nosso estudo no Dia do Trabalho. Então, nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, do Buscai e Achareis, no capítulo 25. E aqui nos dá uma noção da necessidade do trabalho. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira será filhos das tuas obras. Terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, no Buscai e Achareis, Jesus ele define o trabalho material e o trabalho espiritual, o desenvolvimento da própria matéria e também o desenvolvimento da inteligência, né, que pertence ao espírito. Se nós não desenvolvêssemos essas atividades, nós ficaríamos na infância, né? Continuaríamos simples e ignorantes. Mas depois, mais adiante, no livro do Espírito, nos chama de seres inteligentes da criação. E aqui é interessante: serás filhos das tuas obras. Né? A obra pertence a Deus, né? As realizações que nos são possibilitadas. Mas nós vamos o quê? Buscar o benefício das obras que nós tivermos desenvolvido.
porque todo desenvolvimento intelectual, todo desenvolvimento que nós temos é um benefício que é dado na criação para o nosso progresso. Então, a recompensa é de acordo com o que hajas feito. É o velho ditado, a fé sem obras é morta. Então, a obra é que atesta o progresso do espírito, as suas realizações, né? A inteligência é desenvolvida para a nossa percepção das leis do universo. E a aplicação dela é a nossa atitude, é o nosso trabalho, né? O trabalho físico, à medida que o progresso intelectual vai se estabelecendo, o trabalho físico tem diminuído a cada século. E podemos dizer, do século XX para o século XXI, né, a redução é drástica, né, devido ao desenvolvimento da tecnologia, de ferramentas que nos favorece a execução de tarefas materiais em curto prazo, para que desenvolvamos mais as tarefas intelectuais, ou seja, o desenvolvimento das atividades espirituais. E se nós formos lembrar as pessoas do século XIX, por exemplo, o trabalho braçal era muito intenso, né? Eram muitos para servir alguns. E hoje a tecnologia desenvolvida através dos tempos nos possibilita essa oportunidade do desenvolvimento mais intelectual, moral, espiritual, né? Dedicando um tempo menor ao trabalho braçal. Mesmo o trabalho de captura material hoje, ele requer uma atividade intelectual muito maior, um conhecimento muito maior, que é o estímulo à inteligência. Então, está indo buscais e achareis, né? E a necessidade do trabalho fica determinada aí, né, nessa explicação que nos traz no Evangelho, segundo o Espiritismo. E também nós vamos lembrar da pergunta do Livro dos Espíritos, o que é o trabalho? O trabalho é toda ocupação útil, é tudo que eu faço de bom, né? É a minha ocupação em utilidade. A nossa vida é a vida do próximo. Pode passar, Bia. Então, nós vamos ver uma outra lei que vai se aliar à lei do trabalho, que é a lei de sociedade. Isso está dentro das leis morais, todas as duas leis. Aqui há uma associação da lei da sociedade à lei do trabalho, como a gente pode ver. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurar seu próprio bem-estar e eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade, e não isolados. Aí a lei da sociedade nos coloca a lei do trabalho como, né, um complemento uns dos outros, ou seja, cria a lei da solidariedade intrínseca à lei da sociedade, porque nós trabalhamos uns pelos outros. Nós completamos as atividades uns dos outros. Então, é uma necessidade realmente que vivamos em sociedade, para que cada um possa fazer a sua contribuição na obra, né, da terra. Então, cada um, ou bem ou mal, tem que participar da obra da criação. Então, por isso que convido o homem a praticar o bem, o trabalho no bem, né, que realmente dá um progresso individual e um progresso coletivo, né, e o progresso da estatura espiritual de um ambiente, começando da sua família, da sociedade, do seu país e do universo, enfim, né? Então, a lei da sociedade é também, ela nos impulsiona ao trabalho no bem. À frente. E nós vamos ver aqui a nossa base que Kardec orienta aos espíritos, aos espíritas, né? É uma bandeira da nossa comunidade espírita. Trabalho, solidariedade e tolerância. Por que Kardec coloca esses 3 pontos, né, nessa pirâmidezinha? Porque o trabalho, ele visa a solidariedade, apesar de que a gente às vezes não imagina isso, mas sempre estaremos sendo solidários. E a tolerância, nós já sabemos por quê. Se a gente não tolerar os percalços, né,
as dificuldades, as pessoas que nós compartilhamos as nossas tarefas, no dia a dia, mesmo do progresso espiritual que nos é imposta, nós perdemos a oportunidade de realização, né? Então, Kardec, ele levanta essa bandeira para nos fortalecer enquanto trabalhadores, em todas as áreas. Vamos ver o que mais diz para a gente na Revista Espírita aí, Denilson. Aliás, desculpe, é que o primeiro é da tolerância. Está no livro Plantão de Paz, né? Por Emmanuel. Tolerância é o caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendesses a ouvir, já sabes compreender. Então, aqui ele fala o que é essa tolerância, né? É um caminho de paz, porque é onde a gente consegue mais harmonia. E uma coisa em desarmonia é muito difícil a gente concluir a proposta do trabalho que nos é oferecido, né? E o julgamento. Nós temos mania de julgar aos outros pela nossa estatura espiritual, ou pela nossa estatura material também, né? Então, a gente tem visões diferentes nesse sentido, mas a gente não pode julgar. E como a gente aprende a não julgar? Aprender a ouvir. Então, a tolerância, ela é muito baseada na gente saber ouvir o nosso companheiro do caminho, o nosso companheiro de trabalho, no que ele tem a dizer. E se a gente aprende a ouvir realmente, a gente já sabe compreender. Então, a tolerância, ela vem da compreensão, não da guerra, não da imposição, né? Então, é um caminho de paz. E tolerar é compartilhar, né? Não é avalizar, é compreender, é um pouco diferente, né? Porque cada um vai trilhando o seu caminho. O outro ponto, vamos ver aí, Denilson. Agora sim, né? Da Revista Espírita e de Obras Póstumas. Está publicado em Obras Póstumas também. Então, é o conselho de Kardec para aqueles trabalhadores com quem ele estava iniciando o trabalho de edificação do Evangelho do Cristo através do ensino dos Espíritos. Sejam infatigáveis como trabalhadores do Cristo. Sejam tolerantes e solidários. Tentem avançar. Antes com segurança e certeza do que com rapidez. Não ficarão infrutíferos esforços despendidos em favor da doutrina. E persuadavam, cumpram com o próprio dever, pondo de lado todas as questões pessoais a fim de contribuir para o bem geral. Olha o conselho que Kardec nos traz, né? Então, a gente tem que andar com segurança e com certeza, e não com rapidez, nas nossas tarefas. Muitas vezes a gente quer o resultado imediato, e aqui ele explica que não vão ficar infrutíferos esforços, eles darão os frutos no tempo certo, né? Mas, para que nós consigamos fazer isso, as nossas questões pessoais têm que estar um pouco mais abafadas. Porque o que ele quis dizer com isso? Muitas vezes, nós estamos falando que somos trabalhadores da doutrina, mas trabalhamos nas nossas questões pessoais. Então, a gente tem que ouvir, né, a voz interior do espírito, visando o bem geral, não o meu bem-estar ou a maneira que eu entendo. Mas, quando a gente trabalha por uma causa, né, o bem geral é mais importante do que a satisfação, muitas vezes, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, nós temos que ser tolerantes e solidários. Vamos avançando. Pode avançar aí também. Agora, aqui do trabalho material, no Livro dos Espíritos, ele nos dá essa lei do trabalho, que é até a base da nossa reflexão, quando Kardec faz um comentário diante desse capítulo que trata da lei do trabalho. Ele fala o seguinte, ele define bem a lei do trabalho, vale até a pena a gente consultar para solidificar as nossas ideias, mas ele faz um comentário seguinte: não basta dizer ao homem que é seu dever trabalhar, é preciso ainda
que aquele que tem de prover a existência com seu trabalho encontre com que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando falta trabalho, se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. Olha, pessoal, a gente está vendo um momento que nós atravessamos onde falta o trabalho. Muitos querem trabalhar, muitos tinham a sua ocupação. Então, muitos aí estão se reinventando. Olha o estímulo da inteligência, né, de cada um, das possibilidades, que muitas vezes, quando a gente não tem essa sacudida, a gente não busca. É óbvio que a gente está vendo como é necessário uma organização, né, política social para esses casos, porque senão vira um flagelo. Nesse pedaço aí, ele ainda fala alguma coisa sobre a população parece enlouquecer. Então, o nosso estímulo ao trabalho, nós temos que ter o foco em que eu vou ocupar, né? Em que eu vou trabalhar. Alguma coisa tem que aparecer. E aqui eu falo uma coisa bem interessante também para o nosso momento. Há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria, é a educação. Mas a educação que consiste na arte de formar caráter, que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, aqui, Kardec, aliado ao trabalho, ele faz um chamado à educação. Então, e ele já fala que isso muitas vezes não é considerado na ciência econômica, e precisa ser considerado. Por isso, sempre a gente fala da prioridade da educação, né? Mas não a educação de ensino acadêmico somente, mas a educação na formação de caráter, que dá os hábitos, né? E a educação do espírito, ela se forma com os hábitos adquiridos. Então, nós estamos vendo nesse momento como nós estamos sendo convidados à mudança de hábitos. E nós temos uma dificuldade imensa. Por exemplo, trabalhar com os cuidados necessários, com os protocolos exigidos, a questão de você transitar nos ambientes, né? Como a gente vê a falha nossa de maus hábitos, da não observação da lei, podemos assim dizer, o que causa uma dificuldade muito grande. Então, quando a gente vê as reportagens, quando a gente para analisar, a gente nos revelado muitos hábitos que não comporta ou não deveria estar coadunado com o momento da epidemia que nós vivemos. Tem situações, tem posturas, tem reivindicações, tem comportamentos que é falta de educação. É um hábito, né, falta de hábito adquirido. E o que Kardec coloca na posição econômica tem que olhar o problema da educação. E qual foi o nosso choque na pandemia? Político. A questão econômica com a questão de saúde. A questão de saúde exigindo uma educação no comportamento para que se pudesse movimentar a economia, né? Então, por isso é que nós enfrentamos essas dificuldades, e é para a gente pensar, né? Aqui é uma reflexão que nós fazemos da palavra de Kardec, mas para todos nós pensarmos na nossa necessidade dessa observância, né? Onde há mais educação, onde o povo é mais educado em caráter, né? Há mais harmonia, há mais trabalho, há mais orientação, há mais resultados. Passemos, Deus. Bom, gente, aqui na lição da religião dos espíritos, tem a lição 46, que chama Trabalha Servindo. Reunião pública de 26/6/59, questão 676. Vamos ver o que os espíritos nos falam. Pode abrir a tela toda, Deus, que eu vou ter que acelerar. O Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho.
E Emmanuel nos orienta: não permitas que o repouso excessivo te aluda de vida oportunidade. Ferrugem na enxada a benefício do joio, que te prejudica a seara. Tempo vazio é flagelo na alma. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir os antídotos da ação. Olha, interessante isso aí, né? A atitude. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, isso acaso facear reconhecimento. Todos os resultados que vêm através do trabalho. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa conversa em louvor. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor ergue-se por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho, encontrarás quitação do passado, as realizações do presente e os créditos para o futuro. Emmanuel nos dá a chave da própria evolução, né? A gente consegue quitar o passado com o trabalho e ainda adquirimos crédito para o futuro. Então, nem sempre trabalho é expiação, como a gente acha, é aquisição. E se a gente agir assim, Emmanuel nos coloca: conquistarás o respeito do que te cercam, a riqueza da experiência, láurea da cultura, tesouro da simpatia, a solução para o tédio, o socorro a toda dificuldade. Aqui ele coloca as conquistas que o trabalho pode nos apresentar como resultados efetivos, né? Respeito, experiência, cultura, simpatia, né? Cura do tédio e o amparo para toda dificuldade que a gente tiver. E muitas vezes nós esmorecemos ao meio da dificuldade do trabalho, da realização, e não amealhamos os benefícios ou os resultados que se adquire com um trabalho bem executado, mas a mensagem é: trabalha servindo. Então, aqui ele resume o seguinte: o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade, benevolência, esperança, otimismo, perdão, desinteresse, bondade, tolerância, caridade e amor em destaque, né? Então, olha como o trabalho, ele também é o estimulador para o desenvolvimento das virtudes, mas de quem trabalha servindo. Essa palavra é muito importante. É procurando a definição, é fazer alguma coisa de útil, é servir ao outro, como nos determina na lei da sociedade, que vem nos trazer um trabalho solidário, né? Não um trabalho visando só o bem individual, o nosso próprio bem, mas o bem comum. Então, trabalhar servindo é assim, como Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, é muito importante a gente, nas nossas tarefas do dia a dia, a gente observar isso. Eu repito muito isso, porque eu acho essa frase maravilhosa. Falta de capricho é falta de interesse pelo outro. Falta de capricho é falta de interesse pelo outro. Porque quando eu faço uma coisa mal feita, eu não interessei para a comunidade que eu vivo, para o bem comum. Eu não cumpri aquela missão do trabalho servindo, né? Então, a gente tem que trabalhar melhor do que a gente pode, né? Na condição que tem. Enquanto não tem condições melhores, para fazer o melhor ainda. Então, nós temos que utilizar todos os recursos que temos para fazer melhor. E a gente fazendo melhor, a gente encontra recursos para fazer melhor ainda. Muita gente fala: vamos melhorar isso. A gente melhora o que está bom, né? A gente só melhora o que já está bom. Então, a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Aí, se eu tiver essa noção, eu vou melhorar aquilo que eu faço. Mas se eu faço mal feito, não tem jeito de melhorar, não. Tem que ficar bom. Então, a gente faz, por isso que é fazer o bem, né? Que é sinônimo de bom. Então, vamos pensar nisso. Vamos passar aí, Denilson. Então, a gente está caminhando para o final, e eu gostaria de... Nós estamos falando de trabalho, eu gostaria de, observando o nosso grupo da segunda-feira,
quantos amigos que já chegaram, que não frequentavam ainda a nossa casa, né? Alguns a gente tem a oportunidade de conversar, está trocando experiências. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande, vocês sejam sempre bem-vindos. Breve nós podemos encontrar na nossa casa. Acho que o nosso grupo poderia chegar mais gente, mas sempre tem um número em torno de 40 pessoas, e isso aí é uma alegria muito grande. E espero que esses que estão estudando conosco, em breve estejam trabalhando conosco também, né? Então, é uma alegria. E essa mensagem de Emmanuel, quando ele fala do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20, ele fala sobre a questão do trabalho focando as mãos, né? Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela Terra. Então, trabalhemos, meus amigos, porque, chegando lá, tudo que a gente trabalhou aqui está refletindo em nosso espírito, simbolizado aqui pelas nossas mãos. Que Jesus nos abençoe, Jesus nos ampare, e viva Deus! Graças a Deus. Um abraço a todos. Obrigado, Eugênio. Mais uma vez, uma palestra bem esclarecedora para nós. E está aí o recado, né? Vamos trabalhar. E em relação a isso, a gente vai finalizar a nossa palestra da noite de hoje, né? Nossa reunião com a música Anjos. Todos podem acompanhar conosco aí, desejando a todos, né, uma boa segunda-feira e finalizando aí com a música Anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser de perfeito e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta
Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade da noite de hoje, pelas reflexões aqui trazidas pelo Dia do Trabalho, pela Lei do Trabalho, pelo mês em que comemoramos o mês das mães, o mês de Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela, com o seu manto sagrado, possa cobrir a essa população mundial, que por hora, Senhor, passa por essa provação da pandemia. Rogamos, Senhor, luz e paz àqueles que estão nos hospitais, àqueles, Senhor, médicos, enfermeiros, porteiros, zeladores, todos aqueles, Senhor, que diretamente e indiretamente participam desse momento em que todos nós precisamos de união. Que a Tua paz, ó Senhor, possa estar em nossos corações e em nossas mentes, fortalecendo sempre, Senhor, àqueles que necessitam, assim como nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Chico Xavier, Chico, homem de fé.